Meu nome é José Pinheiro Pedrosa, a minha família está aqui em Ouro Preto desde 1979, quando meu pai resolveu sair de São Paulo e vivia uma vida muito difícil lá e vir para cá. Lá não era difícil, difícil foi viver aqui naquele início. Vim de Ji-Paraná a 203, aqui no município de Ouro Preto, dá mais ou menos 45 quilômetros, e naquela época só tinha um meio de transporte, que era lombo de burro ou uma carroça, né? E junto com meu pai veio a minha mãe e vieram 13 filhos e 16 netos, que hoje já estão em mais de 60, né? E depois vieram os bisnetos, então todos vieram para cá e se instalaram aqui. Eu fiquei lá no Centro-Oeste, lá em São Paulo, que eu estudava na época, né? E aí fui trabalhar por lá, fiquei por lá um tempo, mas depois a saudade deles apertou e eu acabei optando por vir aonde eles estavam. E aí foi quando eu vim para cá, em definitivo, em 85, já para trabalhar a instalação de uma faculdade em Ji-Paraná. Mas aí não deu certo a instalação da faculdade naquela época, porque o grupo que ia instalar a faculdade achou que não tinha viabilidade econômica, e aí eu fui trabalhar para o governo, no governo, com Jerônimo Santana. Foi aonde eu fui dedicar o meu trabalho à questão da instalação lá em Mirante da Serra, que estava começando, na época chamava NUAR, que era Núcleo de Apoio Rural, e aí eu fui para lá com a missão delegada pelo governo do estado, ajudado pelo senhor Gabriel Ferreira de Lima, que era vice-prefeito aqui na época, na cidade, né? Aliás, ainda não era prefeito, o prefeito era Expedito Rafael. Aí nós fomos para lá, instalamos a saúde, um posto de saúde, que chamava Centro de Saúde Diferenciado, instalamos o colégio, a delegacia, que depois foi para lá para comandar o Sargento Ribeiro, que saudosamente nos deixou. Aí fizemos a instalação da Teleron com aquela energia solar, e só depois é que foi instalado, já em 88, no começo do ano, 87, 88, foi instalada a Ceron. Aí a gente estruturou Miranda da Serra, fiquei lá, e quando foi no final do ano que a Joselita se elegeu prefeita aqui em Ouro Preto, aí ela me convidou para vir trabalhar com ela aqui. Aí eu vim para administrar o hospital do governo. Na época o hospital era do estado, mas a relação dela com Jerônimo muito boa, e tudo, eu acabei assumindo a administração do governo, do hospital do governo, e logo em seguida, interinamente, assumi a Secretaria de Saúde, porque as dificuldades eram muito grandes, professora, não tinha médico suficiente para trabalhar, e os que tinham não tinham conhecimento administrativo e nem relacionamento político para manter aquele hospital funcionando e atendendo a demanda que ele tinha que atender, porque nós éramos aqui uma região geográfica muito grande, abrangíamos aqui os municípios, era Ouro Preto, Nova União, Mirante da Serra, Urupá, Teixeirópolis, Vale do Paraíso e o que ainda é hoje o distrito de Rondominas. Então era uma região muito extensa, para que uma pessoa sem alguma experiência, sem algum conhecimento administrativo, desse conta de fazer aquilo funcionar e atender toda essa população. Uma ocasião veio um pessoal do Jornal Nacional aqui, até gerou um pouco de ciúme, porque a pessoa escolhida para ser entrevistada fui eu. E o Heraldo Pereira, foi bem na época daquela febre grande que houve aqui, chamada Ouro Push, né? E o Heraldo Pereira, na entrevista, me perguntou como é que eu fazia para resolver tudo aquilo. E eu disse para ele que o impossível a gente não fazia, porque era impossível, mas milagre, todo dia a gente fazia um aqui. Então, aquilo era realmente uma época muito difícil. Aí depois, quando terminou o mandato de Joselita, terminou o mandato de Joselita em 92, se eu não me engano. Eu já estava atuando na iniciativa privada, na área de educação. Foi quando nós fomos, em 87, voltando um pouquinho, nós fomos trabalhar no projeto de instalação da UBRA em Ji-Paraná, onde eu fiquei de 87 a 98. Trabalhei lá por 11 anos.
A gente começou lá com um curso de pedagogia. Quando eu saí, nós tínhamos a universidade montada, né? Já transformada em Instituto Luterano, toda aquela estrutura montada. Aí, quando terminei lá na UBRA, eu fui para Cacoal instalar a Unesc, que na época também era um curso de pedagogia. Parece que tinha um karma, tinha que começar com pedagogia, né? Então eu ajudei na instalação da Unesc, nos projetos dos cursos de administração de empresas, direito, contabilidade, economia, ciências da computação e informática propriamente dita, né? Aí fiquei lá até 2003, 2004. Aí eu recebi um convite para ir para Ariquemes, onde lá eu peguei a FAAR do início. Aí instalamos a FAAR em Ariquemes, ajudamos no projeto e coordenei, fui coordenador de curso lá por algum tempo. E aí fui descendo. Eu tinha vontade de me instalar, de ficar em Ouro Preto, por causa da distância da família, aquela coisa toda, né? Minha família ficava aqui, eu saía, ficava a semana toda fora, quer dizer, meus filhos praticamente crescendo sem que eu os visse, né? Aí foi quando surgiu a criação da Faculdade Unicentro em Jaru. Aí eu vim lá para coordenar o projeto e ajudar o seu Juarez a fazer aquilo funcionar, que era inicialmente era para ser uma extensão da Uniron, lá de Porto Velho. Bom, aí quando foi instalada a faculdade, veio a oportunidade, o Ministério da Educação deu a oportunidade para que se criasse aquela faculdade independente em Jaru. Aí a gente criou. Aí por último eu vim para cá, para Ouro Preto, e instalamos desde a pedra fundamental até agora o ano passado, quando eu saí de lá, a faculdade daqui de Ouro Preto, que é a Unicentro, que ela começou também como uma extensão da Unesc de Cacoal, que é da mesma família, né? E aí começamos aqui com um curso de informática chamado Faculdades de Ouro Preto, né? Aí aquilo foi crescendo e a gente foi aumentando o curso, primeiro veio, após a pedagogia veio a administração, veio o curso de letras, veio o curso de informática, veio também o curso de enfermagem e por último agora o curso de engenharia civil, que está funcionando lá, e mais outros cursos na área de saúde. Afastado um pouco da política, da vida pública, quando foi ano passado, aí o atual prefeito me convidou para integrar a equipe de trabalho dele, a campanha política, o projeto político, administrativo para o município, e aí eu integrei a equipe. Eu pensava que eu nunca mais voltava à vida pública, porque eu sou meio sistemático, eu não consigo aceitar determinadas coisas que a lei determina. Eu sou meio rebelde, mas como a lei a gente tem que subordinar a ela, né? Então eu vim para cá junto com ele logo no início, quando ele tomou posse. Eu fiz o processo de transição de um prefeito para outro, que é aquele processo depois da eleição até a posse do prefeito. Então eu já fiquei aqui dentro da prefeitura, e quando ele assumiu a prefeitura, nós fizemos a instalação da equipe e estamos trabalhando, tentando fazer para Ouro Preto aquilo que a gente disse na campanha política, que a nossa finalidade é servir ao povo de Ouro Preto da melhor maneira possível, levando em consideração especialmente o que se precisa, porque muitas vezes você deseja uma coisa, mas você não precisa dela, então ela passa a ser supérflua. Então uma coisa que a gente tem procurado, em virtude do orçamento ser muito pequeno, o orçamento do nosso município hoje é um orçamento pequeno para o tamanho da demanda financeira e orçamentária que a gente tem aqui, mas infelizmente é a capacidade do município de arrecadar que não é muito grande, então a gente tem que trabalhar com os pés no chão. E hoje o nosso prefeito atual, é uma coisa que ele exige da gente. A gente pode até sonhar, a gente não pode ter devaneios, né? De querer administrar, querer fazer na administração da prefeitura uma coisa que custa muito caro, mas que não traz grandes benefícios. Então a gente tem por ordem dele, até por iniciativa da gente,
priorizado essa questão da administração, a seriedade na administração. Aqui dentro, não sei para trás, porque nossa função não foi vir para cá com a função de investigar ninguém, mas eu posso garantir de janeiro para hoje, aqui nós não temos corruptos. Não sei nas outras prefeituras, mas dentro desta prefeitura aqui, eu digo de peito aberto, em voz alta e em bom som, para todo mundo escutar. Aqui nós não temos, até hoje, nenhum corrupto na nossa equipe. Todo mundo trabalha com os pés no chão, com o olhar para frente, buscando identificar as necessidades e diagnosticar as melhores formas de se resolver esse problema, né? De onde eu vim para cá? Eu vim criança lá do interior do Ceará para morar em São Paulo e depois eu voltei para o Ceará para estudar no seminário de padres. E aí eu comecei lá, fiz o seminário menor, depois eu comecei o seminário maior e sem nenhum envolvimento que nada viesse a depor contra a conduta da gente na instituição católica, eu fui convidado a sair do seminário, né? Eu não saí por minha vontade, porque eu queria ser padre. Mas aí diziam lá que eu poderia ser um bom pregador, mas seria um mau padre, né? E era melhor sair enquanto dava tempo. Aí foi quando realmente começou a nossa saga, voltar para São Paulo, começar tudo de novo, fazer um vestibular para engenharia, depois fazer administração de empresa, aí vir embora para Rondônia, chegar aqui, topar todas essas dificuldades que a gente tocou, que a gente encontrou por aqui. Malária, isso daqui era uma coisa, era contada a pessoa que não tinha malária, né? Eu acho que eu comecei a acreditar em Deus com mais ênfase depois que eu estava aqui há 10 anos, quando meu pai veio para cá com os meus irmãos, 13 pessoas, mais 4 genros, mais um monte de neto. E até hoje nenhum dos descendentes de meu pai teve malária. Um dia o padre Camaione, visitando a gente, disse que Deus tinha botado a mão em cima da gente, né? E aí o problema da doença era difícil de tratar, era muito difícil de tratar, a gente não tinha infraestrutura aqui. Saí daqui, quando meu pai se acidentou uma vez na roça, nós tivemos que sair daqui para Porto Velho, para de Porto Velho levar para fora, para poder resolver o problema ortopédico dele, que não tinha condições de resolver aqui. Então era muito difícil, né? Muito difícil se viver aqui. Mas eu digo hoje, sempre que Deus me favoreceu, com a vida longa, com saúde e, sobretudo, com discernimento do que é certo e do que é errado. Nós estamos hoje aqui. Posso dizer que eu vivo aqui. Uma vez tive uma discussão com um deputado na Assembleia Legislativa, porque lá num discurso dele ele falou que Rondônia estava cheia de paraquedistas. E eu me senti agredido com aquilo. Esse deputado ouviu uma coisa que eu não deveria ter dito e ele não gostou de ouvir. Que ele ouviu quando eu disse que eu era de Rondônia. Eu não era um paraquedista. Eu era paraquedista porque eu já tinha saltado de paraquedas. Mas eu não estava em Rondônia de paraquedas, não. Eu tinha vindo para cá porque eu escolhi Rondônia para constituir minha família, para criar meus filhos, para educá-los. Então eu estava aqui por opção e não por ser fruto do cruzamento de um militar com a Índia. Então foi uma coisa que acabou por criar um problema danado, um problema político inclusive, mas depois a gente contornou, sempre com muita habilidade. Não, deputado, não foi para te ofender, eu não sabia que você era descendente de índio, não. Então a gente pode observar que durante todo esse espaço de tempo que nós estamos aqui, nós já vimos muitas coisas acontecerem, muitas coisas boas, professora, e muitas coisas ruins, mas as coisas boas são em muito maior quantidade e por isso é que eu acho que vale a pena viver aqui. É por isso que eu entendo que a gente tem que dar aqui a nossa contribuição social, a nossa contribuição intelectual e a nossa contribuição profissional para fazer com que esse estado e sobretudo esse município nosso possa crescer, possa se desenvolver
e possa proporcionar a seus habitantes, a sua população, uma qualidade de vida melhor. Hoje nós temos aqui nesse município um IDH, não vou dizer que é dos melhores, mas nós temos uma condição de vida muito boa aqui. Se a senhora andar pela rua, a senhora não vai ver mendigos na rua, não vai ver meninos desprotegidos, nus, descalços, pedindo esmola, não vai ver criança vendendo picolé. Não que seja imoral, que seja errado uma criança vender picolé. Eu acho que a criança tem que ter o que fazer. Eu acho que a criança tem que aprender a trabalhar, tem que aprender a produzir alguma coisa. Mas nesse momento as nossas crianças aqui de Ouro Preto estão se preparando para melhorar e para viver um futuro melhor. As nossas crianças estão todas na escola. A nossa cidade está com uma infraestrutura razoavelmente boa. Eu não digo ótima, porque o ótimo seria próximo do excelente, e nós temos muitas coisas para fazer. Mas dentro disso que nós temos para fazer, professora, nós estamos procurando fazer aquilo que é mais emergente, aquilo que é mais necessário fazer agora. A nossa atenção principal hoje está voltada para a continuidade do que era feito antes, porém de uma maneira melhor, de uma maneira mais humana. Nossos funcionários aqui na prefeitura todos trabalham com plena liberdade, nossos professores com plena liberdade, e a nossa vida aqui no nosso município é uma vida de harmonia. Como em todo lugar, aqui também tem violência, só que a violência, se você comparar o índice de violência que temos aqui em relação ao que acontece nas outras regiões do Brasil, do estado de Rondônia, nós não temos violência aqui, porque a frequência de assassinatos aqui é muito pequena. E não é a frequência de assaltos, existem os assaltos, como eu já falei, tem a violência, mas é muito pequena em relação, quando você calcula o índice de quantidade de crimes em relação à quantidade de habitantes. Você descobre que, graças a Deus, nós estamos numa situação tranquila, né? E a gente vai procurar trabalhar para manter isso. Nós temos aqui na prefeitura um bom relacionamento com a Polícia Militar, nós temos um bom relacionamento com a Polícia Civil e com a Justiça. Nós estamos procurando trabalhar em equilíbrio com essas três forças, com essas três instituições que estão aqui para nos ajudar e para nos fiscalizar também quando a gente vier a cometer algum erro. Porém, até o momento, nós estamos trabalhando em harmonia e sem dificuldade nenhuma. Temos aqui também um sistema religioso muito acentuado. Acho que devido a isso, devido à quantidade de igrejas que nós temos aqui, nós temos uma população, a grande maioria da nossa população é cristã, e é uma população que se dá muito bem uns com os outros. A gente tem esse privilégio. A gente pode andar na cidade à noite, qualquer hora da noite, e eu estou aqui há 30 e tantos anos, há mais de 30 anos, cheguei aqui garotão, e não sofri ainda nenhuma agressão. Moro aqui na zona rural, aqui no sentido de Paraná, depois da CEPLAC, e estou ali há 20 e tantos anos, na mesma casa, nunca fui visitado pelo indesejável, né? E a gente só tem que agradecer a Deus por isso, por viver num município com tanta harmonia, de uma população tão ordeira, hospitaleira, né? Nós temos aqui em Ouro Preto hoje, estamos no meio da praça mais bonita que existe dentro do estado de Rondônia, que é a Praça da Liberdade, onde nós, para onde nós tivemos que mudar o prédio da prefeitura, a sede da prefeitura, porque antes era no Palácio dos Pioneiros, ali onde hoje é a construção do Fórum do Poder Judiciário novo, ali na Daniel Comboni, e aí houve um acerto entre o prefeito anterior e a Justiça, e eles acabaram por trocar
porém nós só podemos ocupar o espaço que é do fórum antigo depois que eles estiverem instalados no fórum novo. Isso tem nos custado um certo sacrifício, né? Mas a gente está convivendo com ele. E como eu estava falando, estamos aqui no meio da praça mais bonita que tem em Rondônia. Depois você pode sair, dar uma olhadinha, verificar. Muito bem conservada, com lagos limpos, com peixes bem alimentados, com aves, fontes aquáticas, e é realmente muito bom viver aqui em Ouro Preto. Eu vim para cá por escolha, como já falei, para constituir e criar minha família, educar meus filhos. Minhas filhas são professoras aqui. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 3 filhos, 2 contadores e uma professora. O meu filho homem é industrial lá no Ceará, ele tem uma indústria de calçado lá, e as 2 filhas trabalham aqui em Ouro Preto, vivem e trabalham aqui também, já constituíram família e estão aqui morando no mesmo endereço que eu moro, só que em casas diferentes, né? Nós fizemos a vilinha ali, da família todinha ali, né? E vivemos ali com bastante prazer e felizes. E o nome da esposa? Maria de Fátima Pinheiro Pedrosa, né? Ela é daqui? Não, ela também é do Ceará. Eu saí de lá criança, mas depois a gente acabou encontrando, né? O destino nos aproximou e nos casamos lá em São Paulo. E logo depois de casado viemos para cá, para construir a família aqui, né? A gente está nessa luta pela sobrevivência e não temos intenção de desistir, né? Nós fazemos parte daquele grupo que insiste, persiste, mas não desiste nunca, né? Então vamos tocando até onde der.